Na Europa é bastante comum a gente encontrar lojas fechadas depois do horário do almoço. O pessoal dá aquela paradinha no trabalho para fazer a chamada sesta, que é um pequeno cochilo logo após o almoço. Essa tradição existe principalmente em países mais quentes. Em outros locais temos os chamados workaholics, que são pessoas que trabalham sem parar. Deixam até de comer na hora certa para ficar trabalhando. Para conversar sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a psicóloga especialista na área de trabalho, Rafaela Chon. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia. Só para você falar mais pertinho do microfone. Desculpa, Isso. tudo jóia. Rafaela, isso é uma tendência, esse descanso faz bem para o cérebro, faz bem para o lado emocional? Por que os europeus usam tanto isso? Perfeito. É isso mesmo, né? É necessário, na verdade, esse descanso, né? Quando a gente descansa, né? Quando a gente tem a famosa sesta, a gente renova os nossos neurônios e a nossa produtividade, inclusive, ela pode aumentar. Então, ser workaholic não é de todo ruim, claro, né? E hoje a gente vê que é uma tendência, na verdade, ser workaholic, né? A gente vê que as pessoas querem produzir cada vez mais, né? Só que a gente também tem que pensar na eficiência e na eficácia dessa produtividade, dessa produção. Então, eu estou trabalhando lá mais de 8 horas. Será que a minha produtividade tem um resultado positivo? Será que se eu não tirar uma siesta, se eu descansar, eu não vou ser muito mais eficaz no meu trabalho? Então, isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. A gente pode dizer que essa coisa de se tornar workaholic, trabalhar, muitas vezes tem a ver com ansiedade e também com metas meio que impossíveis de serem cumpridas? Podemos sim, né? Na verdade, assim, é uma tendência do mundo moderno e da gestão das empresas as metas, né? Indicadores, até para avaliar os resultados dos processos que a gente tem no nosso dia a dia do nosso trabalho, né? Mas é muito importante isso que você falou, Elaine, nessa questão das metas que são impossíveis de ser alcançadas, né? É importante que a gestão, né, tenha aí metas SMART, né, que sejam específicas, mensuráveis e atingíveis, né? Para que não tenha justamente essa ansiedade para alcançar essa meta, né? E para que o trabalho tenha também possibilidade de qualidade de vida, né? Então, como você mesma falou, né, ser workaholic acaba sendo uma tendência e muitas pessoas acabam trabalhando para mostrar que trabalham mais, que são mais produtivas, mas, na verdade, não mensuram a eficiência e os resultados que eles estão atingindo, tanto no trabalho quanto na sua vida, na sua qualidade de vida, né? Assim, essas metas, esse pessoal que trabalha demais, assim, eu tenho uma amiga que trabalhava num banco e ela começou a ficar doente, justamente por conta de ter que cumprir essas metas inatingíveis muitas vezes, e cobrança. Isso acaba fazendo mal para a saúde como um todo, né? Isso mesmo, isso mesmo. O nosso psicológico acaba sendo afetado. Por quê? O que acontece? Quando a gente trabalha demais, e é natural, a gente passa por situações de estresse no nosso dia a dia. E isso é natural, não existe, né, um trabalho ideal e que não tenha situação de estresse. Isso é normal no nosso dia a dia. Na verdade, existe até estresse positivo, né? Sim. Que faz com que a gente tenha iniciativa, motiva, né? Porém, quando a gente tem um estresse cronificado, né, quando aquilo está nos fazendo mal, a gente precisa parar, refletir um pouquinho, ter um tempo para a gente, né? Pensar um pouquinho, até porque fisiologicamente nós precisamos disso, né? Por exemplo, as horas de sono, elas são muito importantes para a nossa qualidade de vida, né? Principalmente, por exemplo, para quem estuda, né? Eu estudo o dia inteiro, trabalho, estudo. Será que eu preciso descansar? Sim, porque na hora de sono eu vou renovar a minha rede neuronal, eu vou renovar os meus neurônios. Então, no outro dia, eu vou acordar muito mais disposto a aprender coisas novas, a desenvolver coisas novas e ser mais produtivo. Existem alguns estudos que até dizem que o ideal seria trabalhar apenas 4 horas por dia ou 6 horas por dia. Num mundo em que a gente não tivesse tanta cobrança, seria realmente o melhor para o corpo, para a mente? Depende. Cada pessoa tem o seu limite, né? Pode ser que 4 horas, para mim, seja um limite ali onde o meu nível de atenção, meu nível de memória vai estar ok, né? Existem também estudos que falam que a nossa atenção, o nosso foco, ele é em torno de 2 horas e 30 minutos. E que aí a gente precisa pausar, dar uma respirada, beber uma água,
praticar talvez uma ginástica laboral, né? Principalmente em funções que são muito repetitivas para evitar DORTs, né? E LERs. Mas depende muito de cada pessoa, né? Existem pessoas que trabalham até mais que 8 horas e para ela aquele limite está tudo bem, está tudo tranquilo. O que a gente tem que pensar, psicologicamente falando, é que a gente tem que saber dividir a nossa vida, né? Em vida pessoal, em vida profissional, em estudo, o que eu gosto de fazer, o que me traz satisfação, e não só trabalhar, não só ser workaholic, né? É bom trabalhar, sim, o trabalho traz o sustento, né? Nós nos sentimos úteis através do trabalho, isso é muito positivo. Na verdade, o trabalho faz parte da nossa identidade, né? Mas nós somos seres sociáveis, né? Então a gente também precisa ficar com a família, praticar algum esporte pensando na nossa saúde, enfim, fazer outras... Dividir o tempo, isso, né? Tem que falar, não tenho perfeito. tempo de fazer uma atividade física, não tenho tempo de brincar com os filhos. É isso mesmo. O ideal é mudar isso. Isso, justamente, é virar essa chavinha. Hoje a gente fala, é sempre assim, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas será que eu estou conseguindo me organizar, me planejar, rever a minha rotina para que eu possa encaixar nessa rotina várias atividades para me fazer bem? Né? E não só o trabalho. Claro, muitas vezes a gente trabalha mais do que a gente precisa, até porque a gente gosta. Né? Eu gosto muito de trabalhar, então eu trabalho mais do que 8 horas. Né? E isso é muito positivo. Trabalhar com aquilo que a gente gosta nos faz bem. Mas é como eu falei, né? A gente tem outros papéis sociais também, né? Papel de filho, papel de mãe, pai, enfim, esposo, esposa, né? Então a gente tem que saber dividir tempo, fracionar o nosso tempo para essas várias atividades aí, saber se planejar, né? Agora, esse soninho na hora do almoço que o pessoal tira lá na Europa, seria bom para a gente também? Olha, é excelente esse soninho na hora do almoço. Inclusive, na empresa onde eu trabalho, muitas pessoas praticam também a siesta. Olha, que legal. Porque quando a gente volta, né, você vê a diferença, né? Você volta um pouquinho mais renovado, né? Você deu uma descansada, deu uma respirada. Então, o ócio também é bom, né? Também é bom você ficar sem fazer nada. Como eu falei, a gente renova aí os nossos neurônios, né? E a gente consegue também oxigenar mais, né, o nosso corpo. Inclusive, isso é positivo para que a gente consiga desestressar um pouquinho, né? Tem um tempo certo desse soninho? Porque diz que se dorme muito também acorda meio passado, né? Pode ser, mas assim, depende muito de cada pessoa, né? Vou citar o meu exemplo. Eu não durmo porque eu não gosto, né? Então, eu gosto de passear, almoçar com os amigos, porque também é importante. Sim. Existem algumas pessoas que preferem dormir, dar uma relaxadinha e depois voltar para o trabalho. Então, é importante também ter um autoconhecimento nesse sentido, né? Saber o que você gosta de fazer naquele intervalo que você tem ali de descanso ou de pausa, né? Para que você possa voltar aí com mais gás, com mais iniciativa, com mais energia. Legal, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.